Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muito bom dia. Uma bênção com a graça de Deus. Nessa manhã nós possamos começar mais um dia na presença do Senhor. Jamais podemos nos esquecer que somos o alvo do amor de Deus, o alvo do céu. O Senhor está com os seus olhos sobre essa terra, sobre os seus filhos. E um dia Ele voltará aqui para resgatar a todos aqueles que lhe amaram, se colocaram nas suas mãos e viveram exclusivamente para Ele. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 30, o versículo 1 e o versículo 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus, gemei aquele dia. O capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã é uma continuação do capítulo que nós estudamos ontem, o capítulo 29. Mas aqui nesse capítulo especificamente nós podemos ver que Deus coloca no coração do profeta Ezequiel algumas sentenças que serão derramadas sobre o Egito e sobre o seu povo. Os israelitas passaram a confiar no Egito, mas Deus iria fazer com que o Egito naufragasse em decorrência da sua soberba, acreditando que eles eram a solução para todos os problemas dos seres humanos na terra. Deus iria fazer com que o rio Nilo, que era o Deus dele, secasse e perdesse a sua capacidade de dar vida àqueles que iam na sua direção tomar água ou buscar alimento. Embora muitas pessoas fossem para o Egito com o objetivo de preservar as suas vidas, quando nós olhamos a história do Egito, nós podemos ver que o Egito se caracteriza por um país que registra os seus mortos. Lá nós encontramos muitos túmulos, muitas tumbas, muitas múmias. É do Egito que se fala a respeito de como preservar alguém depois que morreu, não preservar a vida. É lá no Egito que nós encontramos muitos reis que construíram palácios pequenos, mas construíram um túmulo grande para eles. Deus sentiu a necessidade de julgar essa nação porque os egípcios passaram a crer mais neles, no seu poder, na sua filosofia, no seu conhecimento, do que se entregar nas mãos de Deus. O capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã é mais um lamento sobre os egípcios que passaram a confiar mais no seu poder, na sua sabedoria, do que confiar plenamente na mão do Senhor. Embora Deus, com mão poderosa, tenha derramado os seus flagelos sobre o Egito, as 10 pragas, era uma prova clara que Deus queria que eles entendessem quem é o verdadeiro Deus. E quando olhamos para a Bíblia, vemos claramente que todos os sinais derramados pelo Senhor através das mãos de Moisés e Arão provaram claramente que Deus é superior, que Deus é soberano, que Ele é vivo, Ele rege as nações. Mas o Egito não reconheceu que Deus é Deus, não creu no Senhor. E agora, nesse momento, era a resposta de Deus para essa nação idólatra. Como nós podemos ver nos versículos iniciais do capítulo 30, Deus tem um dia em que Ele irá julgar todas as pessoas, inclusive as nações. No seu livro, quando chegar o limite da graça de Deus, Ele irá então estabelecer os seus juízos, o seu tribunal, irá julgar todas as nações, todas as pessoas. Cada um de nós que vivemos nessa terra, um dia teremos que nos apresentar diante do tribunal do Senhor. Aqueles que amaram ao Senhor, não há necessidade de temer, mas aqueles que se recusam a admitir que Ele é Deus soberano, Senhor das suas vidas, um dia terão que prestar conta do que fizeram nessa terra. Deus não estava julgando simplesmente o Egito, Deus estava julgando o Egito e todos aqueles que estavam aliados ao Egito, inclusive a Etiópia, que ficava ao lado sul do Egito, próximo ao rio Nilo. A Líbia também era o alvo do juízo de Deus, que ficava ao norte da África. A Lídia também era uma outra nação, que estava na região da Arábia, e todas essas nações, eles trabalhavam como sendo mercenários para o Egito. Quando o Egito fazia alguma investida contra algum outro país, eles se aliavam a essa nação, recebiam os seus despojos de guerra e era dessa forma que eles se mantinham. Ezequiel capítulo 30, o versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver posto fogo no Egito e se acharem destruídos todos os que lhe prestavam auxílio.
A grande declaração que nós encontramos no capítulo 30 do livro de Ezequiel é Deus falando através do profeta: eu sou o Senhor. Era o que Deus queria que todos os povos reconhecessem, que Deus é soberano, que Ele é Senhor, que Ele governa, que Ele foi que criou todas as coisas e que um dia Ele retornará aqui a esse mundo resgatar todo aquele que creu no seu nome. Deus ama todas as pessoas, Deus ama todas as nações. Não existe uma nação sobre essa terra que não seja o alvo do amor de Deus. Deus quer salvar a todos. E quando os seus juízos começam a cair sobre essa terra, primeiramente é com o objetivo de levar essa nação, os seus soberanos, os seus governantes, a entender que Deus é Deus e que Deus é o Senhor e que um dia Ele voltará aqui a esse mundo. Mas quando essas nações não se humilham diante desse Deus, Ele então encontra outros meios, outra nação mais poderosa, para que possa ser usada por Ele, para que ela então se humilhe e reconheça que há somente um Deus, que há somente um soberano. Todos nós um dia iremos nos apresentar diante do tribunal de Deus. Nenhum de nós, nenhuma nação poderá dizer de que Deus não foi misericordioso, que Ele não nos deu uma chance de reconhecê-lo, de admiti-lo que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Hoje nós precisamos aproveitar cada minuto, cada oportunidade, estar com os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos atentos, para entender Deus falar conosco e assumirmos a sua soberania sobre a nossa vida. Deus tinha tantas convicções das suas ações que Ele mesmo fala no versículo 9, que um dia as pessoas iriam falar a respeito da queda do Egito. Aquelas outras nações que estavam aliadas ao Egito, eles saberiam que Deus é Deus, que o Senhor é soberano, e seriam essas nações que tremeriam diante da soberania do Senhor. Muitas nações confiavam no rio Nilo, tendo como sendo o Deus soberano que lhes supria todas as suas necessidades, mas seria o próprio Deus que faria com que o rio Nilo secasse, perdesse a sua força, e essas nações se humilhariam, reconheceriam que Deus é Deus, que Ele é Criador de todas as coisas. Como nós podemos ver no versículo 17 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Avem correspondem à cidade de On, é dali dessa cidade onde saiu a esposa de José. Nessa cidade havia uma tremenda adoração ao Deus do Sol, Heliópolis. Os gregos a chamavam dessa forma porque desde os tempos remotos, as pessoas que moravam ali, eles adoravam, se curvavam diante do sol, entendendo que ele era o Deus das suas vidas. Ibezete é uma cidade que está localizada no delta do rio Nilo, que está a 80 quilômetros a nordeste de Mênfis, no sítio que hoje é denominado como Tel Basta. Esta cidade era o centro do culto Bapeste, onde as pessoas que iam para ali adoravam a uma deusa com a cabeça de gato, onde se envolviam em orgias humanas. Posteriormente, os arqueólogos encontraram nessa região um cemitério para gatos. Esta cidade hoje é conhecida como Bubastis, como nós podemos ver no versículo 18 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã. Táfnis é uma cidade que está a 40 quilômetros de sudoeste de Pelúzio. Esta é a cidade pela qual os judeus fugiram, se refugiaram quando Gedalias foi assassinado lá em Jerusalém. Como sinal da destruição dos judeus lá em Jerusalém, o profeta Jeremias foi ordenado que ele falasse e deveria ser colocado pedras na entrada de Táfnis, porque seria nesse local onde Nabucodonosor estenderia o seu baldaquino real. Esta profecia foi dada ao profeta Ezequiel no ano 587 a.C. Deus permitiu que o Egito fosse sucumbido por Babilônia e entregou nas mãos de Babilônia todo o poder da terra naquele período. Deus permitiu que Babilônia assumisse esse poder para que todas as nações pudessem compreender que Deus é Deus. Aqueles que estavam tentando se refugiar, acreditando que o Egito seria a solução para todos os seus problemas, Deus estava desconstruindo essa ideia. Deus, na verdade, queria que o seu povo e todas as nações compreendessem quem era somente digno de adoração, todo-poderoso, onde todas as nações deveriam depositar a sua confiança, era o Senhor. Quando nós estamos falando a respeito do poder de Deus, nós não nos referimos ao tamanho dele, mas me refiro ao poder. Ele é extremamente poderoso, jamais perdeu uma batalha, jamais revogou uma das suas ordens. Quando Deus fala, o que nos cabe obedecer. Quando Deus fala, até o diabo obedece.
Deus é criador de tudo, Deus é soberano, Ele é o nosso Redentor, Ele tem o poder sobre a morte, Ele tem o poder sobre a vida, é Ele que nos cura, é Ele que nos transforma, é Ele que a cada dia nos dá mais uma oportunidade de permitir que o nosso coração continue batendo. Mas nós jamais devemos nos esquecer, no calendário de Deus, o seu dia, o dia do juízo está marcado. Nós não sabemos quando, mas Ele o sabe. Quando então os livros forem abertos, os seus juízos se estabelecerem, nós precisamos ter estado do lado do Senhor na nossa caminhada. Nós precisamos a cada dia escolher viver para Ele. Nós precisamos amá-lo cada vez mais. Nós temos que praticar as obras que Ele pede para que nós possamos praticar. E, acima de tudo, a nossa vida precisa estar completamente escondida nas mãos, nos braços do nosso Salvador Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que veio aqui a essa terra morrer morte de cruz para nos dar o direito da vida eterna. Hoje, amigo, o que cabe a cada um de nós é vivermos mais para o céu e menos para essa terra, entregarmos a nossa vida exclusivamente nas mãos do Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos mais uma vez. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de viver exclusivamente para Ti. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.